Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar em Mateus, no capítulo 26. Eu já gostaria de pedir aquele like bacana aí seu, para dar apoio aqui para o canal, para que a palavra de Deus chegue para outras pessoas. E estou lendo na tradução da nova tradução da linguagem de hoje, tá bom? Mas que você também faça a sua leitura, que você possa também meditar, ler em casa, porque Deus vai falar outras coisas com você quando você lê a palavra. E olha só, vamos continuar aqui. Jesus é preso, está no Mateus 26, a partir do 47, que diz assim, vamos ler juntos, né? Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão, armada com espadas e porretes, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam um homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. E Jesus respondeu: Amigo, o que você vai fazer, faça agora. Olha que coisa mais triste, né? A traição, ela é sempre covarde. A traição, ela é sempre um ato de covardia, né? Uma crueldade, uma maldade. E ali quando Judas, ele foi entregar Jesus, ele sinalizou para aqueles que queriam matar Jesus com um beijo. Que coisa triste, não é? A maneira como Judas entregou Jesus, a maneira como ele comia na mesa com Jesus e como ele ali traiçoeiramente, ali por conta de 30 moedas de prata, né? Ele se vendeu para Satanás. Ele se vendeu. Aqui em Êxodo, no capítulo 23, a partir do versículo 4, aqui é o livro de Moisés, né? Êxodo, são as leis, né? Mosaicas. Ele fala aqui muito forte sobre o perigo de aceitar suborno, sobre o perigo de você fazer uma injustiça, sabe? Você condenar o inocente e você justificar aquele que está errado. Olha só, aqui fala aqui, ó. Se você vir o boi ou o jumento do seu inimigo andando perdido, leve-o de volta para ele. Se o jumento dele cair debaixo da carga, não o deixe ali, mas ajude o dono a pôr o animal de pé. Quando um pobre comparecer ao tribunal, não cometa injustiça contra ele. Não faça acusações falsas, nem condene à morte uma pessoa inocente, pois eu condenarei aquele que fizer essas coisas más. Não aceite dinheiro para torcer a justiça, pois esse dinheiro faz com que as pessoas fiquem cegas e não vejam o que é direito, prejudicando assim a causa daqueles que são inocentes. Então, a palavra de Deus, ela condena, né? Todo tipo de suborno, todo tipo de propina. E Judas, ele na verdade, ele vendeu Jesus ali por 30 moedas de prata, né? Ele se vendeu ao diabo. E a palavra de Deus fala que isso é um pecado grave diante de Deus, porque isso cega. E foi exatamente isso que Satanás fez, né? Com Judas, um cachorrinho bem bonitinho aqui, olha. Foi isso que Satanás fez com Judas, né? Ele iludiu Judas, ele cegou Judas. Fez Judas trocar o mestre, trocar o reino dos céus, o chamado que Deus concedeu a ele, a honra que Deus concedeu a ele de ser apóstolo, de sentar na mesa com Jesus, de caminhar com Jesus. Meu Deus, e
ele ficou cego por conta daquele suborno, porque na verdade Judas amava o dinheiro. Ele nunca amou Deus acima do dinheiro, ele nunca amou Jesus acima do dinheiro. Mas a Bíblia, ela fala, né, claramente que o suborno, ele cega qualquer pessoa. A gente não pode aceitar, não só dinheiro, né, mas benefícios em troca de perverter a justiça, né? Isso é uma coisa muito grave. Aí, continuando aqui, então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse: guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que se eu pedisse ajuda ao meu Pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? Depois Jesus disse para aquela gente: vocês vêm com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Então você vê, né? Tudo estava escrito. A palavra de Deus fala que nós fomos escolhidos antes da consumação do mundo. Nós já fomos escolhidos. Deus já tinha preparado o plano da salvação. Tudo já estava escrito, tudo se cumpriu e tudo está se cumprindo. As Escrituras são dignas, né, da nossa confiança, porque elas são verdadeiras e elas vão se cumprir. E a gente vê ali, né, que na verdade foi Pedro. Quando vieram pegar Jesus, ele pegou a espada e cortou a orelha de Malco, né? Eu acho que é no livro de Lucas, que Lucas ele é bem mais específico, ele é bem mais detalhado, né, nas suas narrações. E ali, o que acontece? Jesus esclarece para ele: Pedro, né? Você acha que se eu pedisse, o meu pai não mandaria 12 exércitos de anjos? Mas tudo isso é para que se cumpra as Escrituras. Jesus, em momento nenhum, ele pensou em voltar atrás. Jesus, em momento nenhum, ele foi pego de surpresa. Jesus, em momento nenhum, ele estava sem poder. Ele era 100% homem, mas ele era 100% Deus. Se ele quisesse, ele teria ali feito tudo diferente. Mas por amor a nós, aleluia, ele suportou todo aquele sofrimento, toda aquela humilhação, né? E aí, continuando aqui, ó, Jesus diante do Conselho Superior. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. Na verdade, Pedro amava Jesus. Pedro, ele estava preocupado com o mestre. Pedro não conseguiu ficar longe de Jesus, mesmo não tendo como fazer nada para mudar aquilo, né? Graças a Deus, né? Porque se não fosse assim, nós não teríamos salvação. Mas Pedro, ele não queria estar longe do mestre, apesar dele ter errado, né? E vamos continuar aqui, a gente vai ver, né, o que aconteceu. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus a fim de o condenar à morte. Mas não puderam encontrar nada contra ele. Ele nunca pecou. Jesus nunca pecou, não é? Ele é santíssimo. Embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele, afinal, 2 homens se apresentaram e disseram: este homem afirmou: eu posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias.
Aí o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: Você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: Em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: Você é o Messias, o Filho de Deus? E Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: Ele blasfemou. Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo essa blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? E eles responderam: Ele é culpado e deve morrer. Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam: Ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você? A humilhação de Jesus foi muito grande. O sofrimento de Jesus foi muito grande. Mas aquilo foi por nos amar, aquilo foi por amor a nós. E aqui, meus irmãos, a gente vê, né, que encontraram falsas testemunhas, porque Jesus, ele só fazia a vontade do Pai, ele só fazia a vontade de Deus, ele fazia o bem, ele pregava a verdade, ele dava amor, ele exercia misericórdia, ele curava, ele libertava, ele ressuscitava, aleluia, ele transformava histórias, não é? Ele expulsava demônios e ele faz tudo isso hoje, mas por inveja, os sacerdotes entregaram Jesus, condenaram Jesus à cruz, e todo aquele escárnio, toda aquela dor foi por amor a nós. Eu vou terminar por aqui o vídeo para não ficar muito extenso. Depois eu continuo, estou indo devagar, não quero correr com a palavra. A palavra de Deus, ela tem que ser como um alimento precioso que a gente vai meditando, que a gente vai ali, ó, degustando aquele alimento. Não é? A gente não pode simplesmente colocar para dentro, simplesmente ler como se fosse um jornal, uma revista. A gente tá aqui meditando. E naquele momento ali, Jesus, ele continuou calado. Tem um salmo, eu acho que é o Salmo 62, depois você pode conferir, que o salmista, não sei se é Davi, ele fala: Em Deus está a minha defesa. Sabe, meus irmãos, Jesus, ele nos dá uma lição ali, né? Como estava no profeta Isaías falando que ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro. Por amor a nós, Jesus se anulou ali. Ele aguentou tudo aquilo calado, porque ele sabia que a justiça viria do Pai, né? Que aquilo tudo era um plano, aleluia, de salvação, que era um plano perfeito do amor de Deus, né? E do amor de Deus Pai. E ele foi como uma ovelha mansa, ele ficou calado. E a palavra de Deus fala que nós temos que ser mansos, que nós temos que ser humildes, simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Temos que ser vigilantes, temos que estar preparados, né, ali ligados no Espírito Santo, tendo discernimento, né, nos protegendo. Nós não precisamos deixar que todos venham nos ferir, nos ofender, nos humilhar. Mas quando Deus permitir eu e você passar por uma luta, por uma ofensa, que seja por amor a Jesus, ou mesmo que não seja, nós como cristãos temos que clamar ao Pai em oração, que Ele nos ajude a ser como Jesus. Não é isso que nós fomos chamados para ser pequenos cristos? Não responder o mal com o mal, não sermos agressivos, não sermos aquelas pessoas que dão escândalos nas ruas, que saem batendo boca, xingando no trânsito. Irmãos, eu falo para você que eu tenho uma luta com isso, porque no trânsito eu costumava ser bem nervosinha, sabe? Não de falar palavrão, não é isso. Graças a Deus, mas bem bravinha, sabe? E Deus tem tratado isso comigo, e a gente tem que lutar contra a carne. A gente tem que lutar para sermos
pequenos cristos para sermos como Jesus. Aleluia, para sermos um Jesus copy, uma cópia de Jesus. Valeu, Douglas Gonçalves. Gente, grande abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Se não é inscrito, inscreva-se. Deixe seu like, irmão. Ajude que essa mensagem do Evangelho chegue para outras vidas. A paz do Senhor. Deixa aqui um pedido de oração, testemunho aqui nos comentários. Deus abençoe você.